Mas, geralmente, eles fazem isso. Eles colocam na posição como se o equipamento fosse ser instalado naquele ponto. Essa é a maior enganação da Exatamente. história. Salve, salve, galera! Mais um podcast iniciando e dessa vez Conectados Podcast. Esse é o nosso novo nome do podcast, pois faz mais sentido pelo ecossistema que nós estamos criando dentro do nosso grupo da construção civil através do Conecta Constru. E hoje nós estamos aqui com um parceiro de negócio já, um cara que é especialista em ar-condicionado. Como eu amo ar-condicionado, todo mundo precisa de um ar, né? Aqui nós estamos em um estúdio fechado e estamos em um ambiente climatizado graças ao ar-condicionado. E o cara é um fera do assunto, hoje tem uma equipe, atende várias obras, é um empreendedor e vai dar uma aula aí, vai contar a história de como tudo começou, já está há alguns anos neste segmento, não está iniciando agora, tem muito para ensinar aí para a galera nova e eu vou bater um papo aqui com o Thiago, nosso parceiro aí. Beleza, Thiago? Beleza, João, tudo bem? TG Ar-Condicionado. TG Air Connection é o TG nome da nossa empresa. Ar Connection. Exatamente. E aí, tudo bem? Bem, graças a Deus. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Thiago, tenho 40 anos, trabalho com ar-condicionado diretamente há 18, mas com experiência há 27. Comecei com 13 anos trabalhando com meu pai. Meu pai vem do segmento da refrigeração e climatização. Então, desde muito pequeno, né, eu ajudava meu pai carregando mala de ferramenta dele e fui aprendendo e tomando gosto pela profissão, conhecendo um pouco mais. Comecei mexendo mais com máquinas de lavar, consertando aquelas máquinas Brastemp que tinham um bloco de concreto embaixo, e daí a gente passou para a área da climatização. Entendi. Então, no total, são 27 anos, é isso? 27 anos. Caramba. Tô ficando velho. É uma longa história, né? Verdade. E além disso, você acompanhou aí várias novas tecnologias, né? Bem, acompanhamos bastante a evolução. Eu comecei mexendo com ACJ, né, que a gente chama de ar-condicionado de caixa ou de janela, que é aquele quadrado que enfiava num buraco dentro da parede, que era o sistema completo. Ele veio antes do split? Veio antes do split, né? Ah, não. Ele era um sistema único. Então, o condensador era do meio para trás, era a parte que ficava para fora do buraco. E o evaporador era a parte que ficava na parte dentro já da parede e jogando o ar para dentro. Então ele fazia simultaneamente com um único motor. O motor ficava centralizado, a parte da frente tinha uma hélice que jogava o ar frio, a parte de trás a outra hélice que jogava o ar quente fora. Caramba. Com pás com função inversa. Não, você falando agora, você falando, durante um momento eu viajei. Aí eu fui lá pro Rio de Janeiro. Porque, não sei se eu já te falei, eu fiquei 6 anos no Rio de Janeiro. Falou. Fazendo obras, né? E lá, cara, curiosamente, as construtoras, elas, não sei se tá desatualizado, aí você que é o especialista para falar, as construtoras, elas fazem prédios novos e continuam fazendo e deixam o buraco para esse tipo de ar. E eu não sabia também esse nome, lá fala ar janela. Isso. Já tem, os corretores já falam, já tem ar de janela e tal. E Rio de Janeiro é muito mais quente que São Paulo. Verdade. E quando eu fui morar no Rio de Janeiro, que eu cheguei lá, cara, num apartamento, né? Aluguei o apartamento e, cara, não consegui dormir. Falei, meu, que calor é esse agora? O que eu vou fazer? Aí tinha o buraco do ar-condicionado. Aí eu lembro, eu fui na Leroy. Parei na Leroy lá, comprei o ar-condicionado, fiquei com medo, né? Será que vai caber? Aí o cara, não, aqui é um padrão, você pode comprar que vai caber. Acho que eu paguei na época R$900. Não foi 1.000. Não foi 1.000, foi 900 e pouco. Aí eu peguei o ar e falei, e agora? Como que eu vou fazer pra instalar? E cheguei lá, cara, encaixei e coloquei na tomada. Na hora que ligou, cara, eu deitei. Meu, só quem tem um ar-condicionado sabe, porque a gente tá falando de mais de 40 graus. Exatamente. Aí deixava ligado, cara. Quando veio a conta de luz, eu tive a surpresa. Que eu não desligava o ar, cara. Não desligava. Esse equipamento, ele é um dos primeiros equipamentos. Ele é um Fusca do ar-condicionado. É muito difícil de quebrar esse sistema, porque ele é bem compacto, né?
tem poucos componentes, então ele acaba sendo bem eficiente. O problema dele é o ruído, né? É um sistema que gera bastante ruído, bastante vibração por ser todo compacto, por conter todos os componentes num único espaço. Só que ele também sofreu evolução, né? Quando ele foi criado, o gás que era utilizado nele era o R12, depois passou para o R22, agora tem o 410 e provavelmente vão evoluir ele também para o R32. R32 é o último tipo de gás utilizado em ar-condicionado hoje e é o que tem maior eficiência energética. Ou seja, o sistema que tem esse tipo de gás, ele gasta bem menos energia, faz bem menos barulho e consegue ser bem mais compacto. Ele é barulhento mesmo, antigo. E a vantagem do ar-condicionado de janela, por que as construtoras ainda utilizam ele? Por conta do valor da área, né? O metro quadrado é muito caro. Então eles não fazem área técnica para não ter que gastar a área de dentro da construção para otimizar o espaço, e por isso eles deixam um espaço que é muito mais fácil de você fazer manutenção também. Para tirar, você pega nas orelhas dele, arranca ele para fora, faz o que precisa fazer, coloca de volta no lugar. É muito mais prático. O cara alugou o apartamento, ele vai lá, ele pega o ar, leva, tira, coloca. Inclusive eu tô com um cliente que pediu 2 equipamentos desse, porque no apartamento da filha dele só pode ser utilizado esse tipo de equipamento. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Caramba. No Centro Velho de São Paulo, tem muitos prédios, até prédios comerciais, que só pode utilizar esse tipo de equipamento. Sério? Não pode ser utilizado outro. Mas aí nós estamos falando de obras mais antigas? Obras mais antigas. Prédios com mais de 25, 30 anos, que só podem ser utilizado esse tipo de equipamento. Entendi. Porque hoje em São Paulo, falando de São Paulo, eu não lembro de ver um prédio novo com essa estrutura. Não, hoje em São Paulo eles estão otimizando por conta da evolução. Com a evolução do sistema, surgiu o multi-split, né? Era muito difícil o prédio permitir colocar ar-condicionado, porque o cliente quer colocar em todos os ambientes. Sala, quarto, 2 quartos, 3 quartos. E o sistema para colocar uma condensadora para cada equipamento gastava-se muita área técnica. Então as construtoras diminuem a área técnica, forçam o cliente a colocar um único equipamento multi-split. Então aqui em São Paulo as áreas são bem pequenas ainda também, mas ela comporta um ou 2 condensadores para até 7 ambientes. Então já sai do sistema ACJ e entra para o sistema multi-split, que consegue atender num único equipamento até 5 ambientes, e com 2 equipamentos você faz um apartamento completo. Tá, e nesse caso, a construtora já entrega a infraestrutura para o cliente? Essa é uma questão. Tem algumas construtoras que elas dão ao cliente a possibilidade de contratar na planta. Na planta você escolhe se você vai querer colocar ou não colocar ar-condicionado no apartamento. Tem cliente que não gosta de ar-condicionado, então não coloca. E o cliente que prefere ou pretende colocar um dia, mesmo que ele não tenha a possibilidade na hora, ele contrata na planta, é passada toda a infraestrutura, já deixado na condição de uma boa instalação posterior. Entendi. Porque às vezes a gente vai em apartamentos, aí o corretor fala, não, aqui já vem a preparação do ar-condicionado, né? Essa é a maior enganação da história. Você que é corretor, você fala isso não porque você é mal intencionado, é porque você não tem a informação correta. É mal instruído. Você é mal instruído, você é corretor de imóveis, e você fala para o cliente, não, já tem a preparação do ar-condicionado. Aí o cliente pega a chave, ele tem que quebrar o apartamento inteiro. Então, corretor de imóveis, vá atrás da informação correta, porque você está cometendo até um crime ao falar algo que realmente não é. Primeiro ponto. E também o cliente acaba, eu como empreiteiro, muitas vezes vou fazer um orçamento e o cliente comprou essa ideia do corretor e o cliente fala, não, porque você deve passar por isso mais do que eu. Você dá um orçamento, aí ele fala, nossa, mas tá caro, já tem toda a preparação aqui, não tem nenhuma preparação. Sabe o que tem? Ou um ponto de energia e muitas vezes tem um ponto de dreno. Só. Mas para você ligar um ar-condicionado, você tem que passar um cobre. Falando de uma forma bem básica, você tem que passar um cobre entre a condensadora e a evaporadora. Aí você quer chegar lá na suíte, você vai ter que colocar a condensadora lá no terraço. Você tem que quebrar o apartamento inteiro. Então, a maior enganação do mercado é você pensar que já tem uma infraestrutura. Algumas construtoras até fazem, mas é Sim. 1%.
É 1%. E normalmente o altíssimo padrão. Sim. E mesmo as construtoras que fazem, 90% faz errado. Não coloca a tubulação certa para aquele espaço, Não, é eles isso? até colocam a tubulação certa, porém eles não dão a previsão de forro. E 90% dos clientes vão baixar o forro. Né? Às vezes 12, o mínimo que dá para baixar é 9 centímetros, né? Por conta da estrutura da sustentação do drywall. Mas geralmente eles fazem isso. Eles colocam na posição como se o equipamento fosse ser instalado naquele ponto. Então, você que trabalha com obras, se você vai instalar um equipamento e vai ser utilizado forro, do forro à base da máquina, pelo menos 45 centímetros. Por quê? Porque as máquinas de 9 e 12 mil, elas têm entre 28 e 32 centímetros. Você deixa uma margem acima do equipamento para que ele não perca a garantia. Porque se você instala um equipamento sem entrada de ar, sem espaço acima dele, para poder retornar o ar, entrar o ar de captação do ambiente, você tira a garantia do equipamento. Por quê? O ar vai entrar com turbulência, vai entrar com dificuldade, diminui a eficiência do equipamento, diminui a refrigeração, aumenta a pressão, aumenta o consumo energético, ou seja, gera um monte de transtornos por conta de um único detalhe. Então, sempre que você for fazer a instalação, a previsão de um ponto de ar-condicionado, pergunte se o cliente vai baixar o forro, pergunte se o cliente vai instalar a capacidade do equipamento, porque de capacidade para capacidade muda a altura do equipamento, beleza? E uma dica, se já está a infra passada e você não quer quebrar o apartamento, mas está muito alto o ponto, uma marca que te atende aí é Daikin, porque ela permite colocar 3 centímetros de distância entre o equipamento e o forro. Isso faz com que você não tenha que quebrar o apartamento, quebrar o ambiente para poder fazer a instalação do equipamento. Como funciona essa questão da Daikin? Daikin. Daikin eu já ouvi falar nessa marca. Ela, qual que é a diferença? Não entendi muito bem. A diferença é assim, na fabricação do equipamento, eles aumentam a eficiência interna do equipamento para que ele suporte uma entrada de ar num espaço menor. Ou seja, aqui está o forro, eu consigo colocar o equipamento 3 centímetros do forro, a entrada de ar, mesmo sendo num espaço menor, não é prejudicada, não prejudica a eficiência do equipamento. Então o equipamento consegue funcionar sem nenhum prejuízo, nem de eficiência, nem de consumo, e não perde a garantia. É o único fabricante que consegue atender com esse entre-forro. Caramba, interessante. Então, no caso de já ter forro... Se já tem forro e o espaço que tem é curto, essa máquina é a melhor opção. É a melhor opção. Bom. Ou muda logo, baixa um pouco mais o forro e coloca o cassete de uma via que esteticamente, na minha opinião, é o melhor dos mundos. Entendi. Cassete é melhor? Cassete de uma via. Por exemplo, um apartamento de 3 quartos. Certo. 3 suítes mais a sala. Certo. Por que 3 vias? Dá para colocar o cassete se eu tenho 3 quartos e uma sala? Dá sim. O cassete, inclusive, na Daikin, ele só é colocado a partir do multisplit. Você consegue colocar cassete no apartamento inteiro. A vantagem do cassete de uma via é que nos quartos ele encaixa melhor, porque geralmente no quarto o teto já você não quer baixar muito para não perder a amplitude do ambiente, até por conta dos móveis planejados. Então você consegue baixar 15 centímetros e consegue instalar o equipamento com um entreforro de 15 centímetros. Você precisa de 15 centímetros total entre o teto e o final, entre o teto o acabamento e o da acabamento da máquina. 15 centímetros. 15 centímetros. Pequeno até, né? É bem pequeno. Tem marcas que dizem que, não, é 15 centímetros. Mas só que, quando você vai ler o manual, ela pede que entre a máquina e o forro tenha pelo menos 5. Então são 20. Então são 20. Então, por mais que o equipamento seja pequeno, estreito, você precisa de uma área um pouco maior para poder fazer a instalação dele sem perder garantia. E o lance de 3 vias? Eu não entendi. O que seria 3 vias? Não, tem o de uma via, que é um equipamento que é uma máquina. Que sai uma saída, que é a saída, a quantidade de saídas de ar. Ah, entendi. Existe o equipamento que ele tem uma única saída frontal, tem o mesmo equipamento, só que ele é bem mais alto, que tem 2 saídas, que geralmente é utilizado em corredores. 2 vias. 2 vias. E tem o de 4 vias, que ele tem saída nas 4 laterais. E entendi. tem o Round Flow, o 360, que ele sai até pelas quinas, ele também tem insuflamento. Caramba. Mais caro.
A diferença de valor aumenta bastante de acordo com o design, a marca do equipamento e capacidade. Então, no caso, o mais indicado seria 4 vias? Ou um quarto, por exemplo, uma via vai refrigerar tudo? Eu fui visitar uma obra que a gente não pode falar o nome do cliente, mas no quarto ele tem 2 equipamentos de 4 vias de 36 mil. O quarto do O cara é cliente calorento, hein? Mas Não, deve ser grande. é grande. Ah, O quarto tá. dele tem mais de 100 metros quadrados. Só o quarto. Entendi agora. Então depende muito do tamanho 4 do vias. ambiente. 4 vias. Entendi. Dependendo muito do tamanho do ambiente, o 4 vias ele consegue atender uma flecha de ar de até, se eu não me engano, são 7,5 metros. Então, dependendo do que você tem de espaço lateral, ele é centralizado e até 7,5 metros a partir do equipamento, ele consegue insuflar para dentro do ambiente. Tá. Então, vamos lá. Um quarto como esse, que precisa de ter 2 máquinas, certo? Sim, Precisa ter 2 máquinas, você fez um cálculo ali para refrigerar tudo. isso. E ela não tá, logicamente, uma perto da outra, tá Sim, mais tem que ter uma afastada. distância entre uma e outra. Tá. E você ligou uma máquina só. Ela vai refrigerar mais ali próximo daquele local. Sim. Isso é a lógica. Só que a dinâmica do ar é o seguinte: eu entro em muitos comércios e vejo, o cara tem 4 equipamentos ou 2 equipamentos e liga apenas um. Ele acha que está economizando, mas na verdade ele acaba consumindo mais energia. Por quê? O equipamento, principalmente no inverter. O equipamento inverter, qual é a função dessa tecnologia? Tem gente que acha ainda que o inverter é o quente e frio. E na verdade não é. Inverter é porque ela trabalha com inversor de frequência, ou seja, ela tem inversão na sua velocidade de rotação. Tanto o ventilador, que é o que joga o ar para dentro do ambiente, quanto o condensador. O compressor, o motor ventilador do condensador. Eles modulam as suas velocidades. Sabe o ventilador, quando a gente controla para poder aumentar ou diminuir a velocidade dele? Sim. Isso é um dimmer, né? Mas só que no ar-condicionado ele faz a reversão das velocidades. Quando ele chega na temperatura do ambiente, ele desce a rotação para a menor possível para que tenha maior economia de energia e maior eficiência energética. Economiza energia e atende o ambiente de forma muito mais rápida. Então, se você liga um só equipamento num ambiente maior, ele vai tentar gelar tudo da mesma forma. E como ele não chega na temperatura, ele não baixa a rotação. Isso falando do equipamento inverter. Quando atinge a temperatura, ele diminui a sua rotação, a sua velocidade, para conseguir manter a economia de energia. Se você liga só um equipamento numa área grande, ele aumenta a velocidade de rotação e fica o tempo inteiro dando 100% de rendimento para poder atender toda a área. Enquanto ele não faz isso, ele não desliga. Ou tem equipamento que desliga, ou equipamento que só baixa a rotação. Então, o mais eficiente é, se você tem comércio, tem mais de um equipamento no seu ambiente, ligue todos os equipamentos, aumenta a temperatura para que você não tenha que consumir muita energia para atender a sua demanda de calor. Ou seja, não use o seu equipamento na menor temperatura. Temperatura de conforto entre 23 e 26 graus. Numa temperatura externa de 35, 40 graus, 25 graus é suficiente. Você vai manter o conforto térmico e não vai tomar um choque térmico saindo do ambiente para a área quente. Interessante isso, hein? Porque na minha visão, falei, se eu tô sozinho no ambiente, eu iria ligar um só. Eu ia falar, não vou ligar 2, tô sozinho aqui. Se o calor no é muito sentido grande. de economia, Sim, tá? Mas você tá consumindo mais. acaba consumindo mais, porque o equipamento vai tentar fazer o que os dois têm que fazer. Entendi. Ele sozinho. vai forçar, você tá forçando. Exatamente. Entendi. Faz sentido, que legal. E hoje a sua empresa atende mais segmento comercial, residencial? Como que funciona isso? É igual, meio a meio? Hoje, nosso foco maior é no residencial de médio e alto padrão. Mas nós também atendemos o varejo. Por exemplo, nós estamos atendendo Copenhagen, Boticário, estamos com uma loja também, uma obra para iniciar da Avon. Então, nós atendemos também o comercial, escritórios também, mas o nosso foco maior e 80% dos nossos clientes ainda estão no residencial. Tanto instalação, manutenção, infraestrutura e reparo. Está tudo mais direcionado para o residencial. Entendi. Então você tem novas instalações, Temos novas instalações. manutenção, né? Sim, E reparo. Reparo é quando dá problema. exatamente.
Aí você vai lá, faz o reparo e você já oferece a manutenção pro cliente. Exatamente. Uma das coisas que até uma dica para você que trabalha com ar-condicionado, que está começando, ou que já está há algum tempo, mas tem dificuldade de ter previsibilidade, ou seja, saber como você vai, quanto você vai ganhar no mês ou no mês seguinte. Se você fez a manutenção para um cliente e o cliente gostou do seu trabalho, peça para ele indicação. Só que faça isso de forma que seja benéfico para ele também. Ofereça para ele, por exemplo, se você fez a manutenção na casa dele, tem 5 equipamentos, ele te indicar alguém que tem mais 5 equipamentos, você vai dar uma manutenção para ele na próxima manutenção, que é daqui 6 meses. Eu recomendo sempre para o cliente residencial fazer uma manutenção a cada 6 meses. Cliente comercial, no máximo a cada 2 ou 3 meses, depende muito do uso. Né? E quando eu falo com um cliente residencial, se o cliente, eu fiz a manutenção dele, ele gostou do serviço e ele me indica alguém, ele recebe a manutenção de um dos equipamentos da casa dele de graça. Ou ele ainda tem a possibilidade de não fazer o da casa dele, mas levar para o escritório. Às vezes ele não trabalha em casa, no escritório ele utiliza muito o ar-condicionado e não tem manutenção lá. É uma forma de eu, além de atender ele no residencial, entrar na empresa dele. Ele ganha um benefício, que é fazer a manutenção do ar-condicionado dele do escritório, e eu entro com a minha empresa para atender também o escritório. Normalmente, quando a gente vai fazer essa limpeza no escritório, na empresa do cliente, a gente acaba atendendo todas as outras máquinas também. E aí acaba surgindo mais demanda e ele indica a gente não só no bairro, no condomínio, como também no prédio comercial. Eu imagino que o seu trabalho de ar-condicionado é confiança. Uma vez você atendeu o cliente, se você fizer um bom trabalho, você fideliza esse cara para sempre. Exatamente. Eu mesmo já passei por vários, cara. Nesses 10 anos de obra aí, já passei por mais de 10 caras e sempre tive problema. Começou bem. Já teve uns que já deu problema lá no começo, mas teve uns que começou bem e daqui a pouco dá problema. Aí o cara não quer atender, mas aí ele pensa naquele momento, né? E não vai pensar a longo prazo, né? Porque se você pensar a longo prazo, é o que você falou. O cara vai indicar para os amigos, o cara vai resolver todos os problemas dele, empresa, casa, né? E vai criando um ciclo ali, né? Um ciclo e uma... Eu tenho uma cliente que inclusive meus meninos finalizaram agora há pouco a manutenção de uma indicação dela. Na casa dela, ela tem 7 equipamentos. A última manutenção, que foi feita há 3 meses atrás, ela não pagou nenhum. Porque só no condomínio dela, ela me indicou para 10 clientes. E além dos 10 da casa dela, do condomínio dela, que era no Tamboré 11, ela me indicou dentro da empresa. Eu atendo ela na empresa e também na residência. E no condomínio dela, 90% dos clientes que eu tenho lá foram indicação dela. Ou seja, ela já não paga mais manutenção e inclusive por recorrência de indicação dela, ela também ganha o benefício de mais uma limpeza gratuita novamente. Então, para ela, faz muito sentido continuar me indicando. Sim. Por quê? 7 equipamentos, quanto ela iria gastar para fazer isso? É verdade. Né? E para mim, é muito melhor, porque eu tenho mais credibilidade ao entrar no cliente quando vem indicado de alguém que já foi atendido e foi bem atendido. Legal. Residencial, você indica, então, por exemplo, tem um split lá no quarto. Você indica, então, ele fazer uma limpeza. É limpeza, é manutenção? Qual que é o termo correto? Manutenção preventiva. Tempo? Manutenção preventiva. Isso. Porque eu vi esses dias um vídeo de uma água suja, né? Quando vocês lavam ali e tal. E quanto tempo é o indicado fazer isso? Bom, residencial. Nós indicamos fazer pelo menos uma vez a cada 6 meses. Nossa. Aí eu tenho cliente que fala para mim, mas eu não uso o ano inteiro. Tá, mas você limpa a casa o ano inteiro? Se você varre a casa, se você passa pano na casa... A casa tá limpa, mas você passa um pano. Exatamente. Mas você tá qualquer vendo. movimento que você faz dentro do ambiente, você levanta a sujeira. E a sujeira acomoda assim em cima dos móveis. A gente vê isso quando você vai passar a mão em cima da televisão. Em cima da geladeira, tem um pó. Em cima do rack, em cima de qualquer móvel da casa. A poeira se acumula ali. E nesses móveis, na maioria das vezes, a pessoa que trabalha na casa ou o dono da casa vai passar um pano. O ar-condicionado as pessoas até esquecem de limpar. Não, isso nem sabe. A minha esposa, ela eu acho que ela tem toque, né, com a limpeza.
Ela vê sujeira onde eu olho e falo, não tô vendo. Tá? Mas ela manda lá, a gente tem uma empregada fixa, tá sempre limpando. E ela não tem essa consciência, cara. Porque se ela tivesse a consciência, ela visse aquele, não sei se é bom ou não. Se ela visse aquele vídeo da água suja, é capaz de ela mandar limpar todo mês. Então, Porque você não tá vendo, mas você Exatamente. tá ali. E Sentindo. principalmente ela que tem problema de... como que é? Rinite, sabe essas Rinite. coisas? Os problemas alérgicos, eles são agravados pelo ar-condicionado sujo. Com certeza. Né? Por quê? O que acontece? A sujeira do ambiente, ela se acumula nos filtros. Se você não faz a manutenção, o ar está funcionando, ele continua puxando o ar do ambiente. Então, aquela sujeira que está no filtro, ela passa para a serpentina, que é a parte de alumínio do equipamento. O equipamento funcionando, ele condensa, ele começa a produzir água. Essa água escorre e joga parte dessa sujeira para a bandeja. E na bandeja, o cliente fala, mas eu uso pouco. Mas você usou uma vez, o equipamento gerou condensação, a água se acumula na bandeja. Acumulou na bandeja, gera fungos e bactérias. Né? Então, você tem um risco biológico muito grande quando você não faz a manutenção do seu equipamento. Por isso é extremamente importante que você faça a sua manutenção periódica. Antes do inverno e depois do outono. Para você manter o seu equipamento com a qualidade de ar que você precisa dentro do seu ambiente. E tem mais uma questão. Ambientes, por exemplo, empresas, agora eles são obrigados, além de ter o ar condicionado, que tem ambientes que não tinham ar condicionado, são obrigados a ter o ar e renovação de ar. Por quê? Mesmo tendo ar condicionado, você melhora a temperatura do ambiente. Mas você não tira o vício do ar. Nós respiramos e nós emitimos gás carbônico. E o acúmulo desse gás carbônico dentro do ambiente gera náusea, gera tontura, gera desmaio. Então, por isso que tem muita gente que passa mal com ar-condicionado no escritório. Por conta do quê? Porque o ar ele fica saturado de gás carbônico, trazendo mal fazendo com que a pessoa se sinta mal. Então, em cada ambiente fechado hoje precisa ter um ar-condicionado, é isso? É obrigatório. Cozinha, copa lá do escritório, todas as salas. Não, áreas de maior uso, né? Escritório, sala comercial, recepção, áreas de uso comum. Agora, copa, dificilmente, mas um refeitório também é obrigado a ter. Um dos clientes que me trouxe maior visibilidade, que eu fiz através de mim, fiz como terceiro, foi a Amazon. A Amazon, todos os escritórios de todos os centros de distribuição deles são climatizados. Todos os refeitórios de todos os ambientes deles são climatizados. Todas as guaritas são climatizadas. Eles têm uma preocupação muito grande, né? E o padrão de instalação deles também é muito alto. Nós fizemos 4 centros de distribuição da Amazon aqui em... Como que fala? Depois de... Cajamar? Em Cajamar. Fizemos 4 centros de distribuição deles. Inclusive um era da Marabras, que foi passado para eles. Então, essa questão da climatização hoje já deixou de ser luxo. Antes era luxo, né? Hoje já é um fator essencial para conforto e qualidade. Às vezes o funcionário nem consegue trabalhar direito de tamanho desconforto por conta do calor dentro do ambiente. Caramba. Então o ar se torna indispensável. Graças a Deus. Que bom. Aí eu nunca trabalhei numa empresa assim com várias pessoas, mas eu fico imaginando. Tem pessoas que calorenta, tem pessoas que eu, por exemplo, se deixar no 16, é o 16, é o mínimo? É o mínimo, né? Eu ficaria feliz. Eu prefiro colocar uma blusa e trabalhar ali do que passar calor. Mas tem pessoas que não gostam. Eu acho que deve ter uma guerra ali entre os funcionários, né? Ou será que deve ter alguma norma? Não. Maioria, eu fico imaginando como deve ser isso. Aí a gente entra na norma de segurança do trabalho, né? Entre 23 e 26 graus. Não pode deixar menos que isso. 23 e 26. 23 e 26. Não pode deixar menos que 23. Eu trabalhei em operação de call center. E tem o termoigrômetro na mesa do coordenador. E é por ali que ele controla o ar, a temperatura do ar do ambiente. E algumas empresas já têm a programação.
Por exemplo, tem uma que eu atendia para uma outra empresa de ar-condicionado, que inclusive é legal falar sobre isso, que eles tinham a programação no sistema, tem um programador, a gente chama de CLP, que ele controla a entrada e a saída do ar-condicionado de acordo com a temperatura do ambiente. Então, ele programa a chegada. Chegou 6 da manhã, 8 horas o ar já liga, porque 6 da manhã ainda está... A temperatura ainda está baixa. 8 horas da manhã o ar liga e ele desliga às 18 horas. Então não tem o risco da pessoa sair, o pessoal do escritório esqueceu o ar ligado, ele já está programado. É tipo pra ligar e automação desligar. ou não? É uma automação. É uma automação. É uma automação. Tem todas as marcas hoje de ar-condicionado, principalmente sistemas centrais, elas têm essa possibilidade de você fazer automação. E a automação você consegue controlar modo férias, você consegue, porque fica só uma máquina. Por exemplo, tem um cliente que é assim, ele tem 8 máquinas ao todo, mas 2 delas cuidam dos CPDs, que é um andar dividido para 2 empresas. As 2 máquinas têm 8 máquinas, e o CPD, cada uma tem 1. Cada lado tem 1. Essa do CPD, no modo férias, ela continua ligada, independente de ter alguém no ambiente ou não. E ela está controlada de forma que a pessoa não consegue nem desligar ela. Só tem acesso o pessoal da parte de TI e a equipe técnica que faz manutenção. Então, mais ninguém consegue desligar aquela máquina. São 2. E são 2, cada Porque se uma der máquina. problema, tem outra. Tem o backup. E ainda tem o split que fica lá dentro. Então, tem o sistema central mais o split, que lá é sistema dotado, né? Ah, entendi. Porque ali tem muito valor, né? Área então, crítica. se der algum problema... Exatamente. Aí vocês falam a área crítica, é isso? A gente chama de área crítica. Ah, legal. E você, para uma residência, você indica casa, tá? Tem espaço lá, a gente está construindo a casa do zero. Você indica um split ou um cassete? Ou depende muito da estética, do gosto? A estética ela conta muito. 90% hoje dos arquitetos indicam cassete. Porque o cassete deixa as paredes livres para o cliente colocar um quadro, para fazer uma pintura diferenciada, para colocar móveis planejados. Então, o split, o cassete, ele te dá essa flexibilidade de você utilizar qualquer área do ambiente. Por exemplo, numa sala que você tem uma entrada, uma porta de entrada, uma saída para outro cômodo e 3 janelas. Onde você vai colocar o ar? A única opção é o cassete de uma via. Aí, porque você vai ter que usar uma parede para colocar o rack, TV... E eu, particularmente, esteticamente, não gosto do ar em cima da TV. Eu acho que conflita um pouco, né? Você tá assistindo ali, tá o ar ali em cima. Exatamente. Porque acaba ressecando muito a vista. Se você tá de frente pro ar-condicionado, ele resseca muito a vista, as vias respiratórias. Então, eu nunca indico de frente pra pessoa. Na cama também. Ar de frente pra cama, eu nunca indico. Porque se torna incômodo. Então, você consegue ter bastante versatilidade na hora de instalar um equipamento cassete. Você tem qualquer área que você quiser, você consegue colocar. E o cassete precisa de condensadora? O cassete tem condensador. Sempre tem condensador. Todos os sistemas de ar-condicionado hoje, tirando o ACJ, que é o ar de janela, né? Todos têm que ter condensador. E onde fica uma condensadora, por exemplo, de uma sala comercial, se ele não tem área técnica? É possível pôr? Vou te dizer daqui, que eu acredito que seja. Aqui não deve ter área técnica no andar. 90% hoje dos prédios comerciais de alto padrão, eles utilizam um sistema chamado VRF. O VRF, o que ele faz? É um único condensador, ou até 4 condensadores, 4 módulos, que um é o mestre e os outros são escravos. Isso quer dizer que o primeiro é que vai fazer primeiro envio de gás para atender a demanda dos ambientes. Se ele não der conta, ele chama um segundo. Se mesmo assim não der conta, ele chama um terceiro. Se não der conta, ele chama o 4º equipamento. E eles juntos conseguem atender toda a demanda, né? Passa-se apenas um par de tubulação, diferente do multisplit. O multisplit é um par de tubulação para cada evaporador. No VRF é um par de tubulação que passa por todos os ambientes e dele é derivado como num sistema de água. Você deriva dele para poder atender cada evaporador em cada ambiente. É o que eu acredito que seja aqui. Tá. Lá no Rio de Janeiro tinha 2 situações. Tinha alguns prédios que tinha que colocar, era tipo um cassete, eu não sei se é o nome certo, e no banheiro, era um prédio comercial, aqueles todo espelhado. Sim. Não tinha área A gente técnica. chama de pele de vidro, né? Pele de vidro.
E no banheiro tinha que quebrar o forro do banheiro Ah, tá, já e sei. colocava a condensadora lá. Agora, por qual motivo eu não sei, porque eu fazia a obra e aí eu falava, não, isso aí eu não faço, aí eu indicava um cara. Aham. Aí o cara ia lá e fazia esse trabalho, nunca fui curioso pra entender o porquê. Mas eu sei que ele quebrava o forro do banheiro, colocava a condensadora, uma máquina grande, e, e colocava o cassete em algum lugar da sala, entendeu? Esse aí a gente chama de tube em tube. Como que funciona? O prédio, ao invés de usar o sistema de ar-condicionado para poder. Melhor, ao invés de usar ventilação externa para poder diminuir a temperatura do condensador, eles usam um sistema de água gelada. Então tem uma torre de resfriamento lá no topo do prédio, né? E essa torre de resfriamento vai fazer a função do ar. Ao invés de ter aquele ventilador em cima do equipamento ou na frente do equipamento jogando o ar quente fora, essa água gelada vai entrar no equipamento e passar por um caracol em volta do compressor ou do lado do compressor, e o gás quente passa junto com a água gelada, baixando a temperatura do gás, fazendo com que o compressor não suba a temperatura. Então, ele é muito eficiente também. Tem lugares que não tem como, muitos estão modernizando para o VRF, mas onde não é viável fazer essa mudança, eles utilizam esse sistema ainda. A tubulação de água gelada resfria o condensador para o condensador poder fazer a parte de enviar o gás para os equipamentos. Ah, entendi. Tinha essa situação e tinha um outro prédio também, que esse eu já sabia do que você está falando, é água gelada. Uhum. Aí qual equipamento eles utilizavam lá? Vinha na porta da sala tinha o tubo. Sim. Tinha o tubo central, né? Uhum. Aí eles faziam um tubo com um cano mesmo de ferro, aí não sei Isso. se é essa expressão. Fazia até a... Não era uma era uma condensadora, eu acho. Era uma máquina Uma assim. evaporadora. Mas só que essa evaporadora não tinha saída. Eles faziam duto. Isso. Eles faziam duto. Aí essa máquina ficava no teto. Eu via lá ele colocando lá o cano, aí colocava aquele como que é o nome? Um negócio preto. Não é aquele normal que vocês usam de split. É o elastomérico, né? Acho que é esse, que é um preto grosso. Isso. E aí eles faziam isso, aí tinha todo um projeto lá de hidráulica deles. Uhum. Aí dessa máquina fazia duto e do duto saía as saídas na sala comercial. Então você entrava na sala, você só via aquela saidinha pequena. Uhum. E dentro de cada sala, uma máquina dessa que interligava nessa tubulação até E o cara ganhou dinheiro lá, hein, cara. Eu indiquei o cara, eu entrei num prédio lá, meu. Eu dominei o prédio lá, era um prédio novo. Eu fiz uma sala, eu fiz até um showroom. Era bem fora, assim, da minha área de atuação. Lá no Rio, era tipo onde o Flamengo vai fazer o estádio agora. Ah, certo. É na região portuária do Rio de Janeiro. E no meio tinha morro lá, tem a rodoviária, saiu esse prédio comercial. Aí eu entrei nesse prédio, cara, aí eu fui sem querer, eu caí lá e comecei a fazer obra, eu falei, vou fazer um showroom aqui. Fiz um showroom e eu nunca quis mexer com esse ar-condicionado. E eu indicava esse cara, eu fiz parceiro, ele me dava na época, eu acho que R$1.000 ou R$1.500. O cara fez o prédio inteiro, cara. Não tinha duas empresas. Olha E era isso. só assim, um indicava o outro, acho que eles tinham um grupo, né? Uhum. Às vezes ele também me indicava para fazer algumas salas, mas eu fiz bastante sala lá, mas a grande maioria não me contratou para fazer a obra toda, mas contratava ele para fazer pelo menos o ar, porque eles queriam alugar a sala. Ah, entendi. Então o cara fez um prédio inteiro, o cara mudou a vida dele em um prédio, cara. Eu vi isso acontecer. Esse sistema também é muito usado ainda. A gente chama de fan coil. Eu acho que é isso mesmo. É, o fan coil. O que ele faz? Ele entra água gelada dentro da sua estrutura, e na serpentina, ao invés de passar o gás, como no split, que passa o gás por dentro da serpentina, a gente chama de halls, né? Dentro dos halls, que são os caracóis da serpentina, passa a água gelada. E o ventilador só joga esse ar que já está passando, joga o ar para passar por essa serpentina gelada e climatizar o ambiente. É muito simples também esse sistema. Então, basicamente, o que ele tem? Tem uma válvula para controle da temperatura, tem uma válvula de 2 vias, que é um cano que tem uma válvula em cima, que comanda a abertura e fechamento da passagem de água. E assim a gente controla a temperatura do ambiente. Se você quer o ar mais frio, ele vai deixar a passagem 100%. Conforme você vai modulando a temperatura, ele vai fechando em graus a passagem da água, para poder deixar passar menos água e assim ficando menos gelado o ambiente.
é bastante utilizado em shopping. Shopping deve usar. Shopping é o sistema que mais é utilizado, é esse aí. Legal. E hoje, como que tá a sua empresa aqui? Você atende São Paulo, atende outros lugares? Fala um pouco pra gente sobre a sua área de atuação. Bom, hoje a gente atende São Paulo e Grande São Paulo, né? Nossa intenção é expandir para fora, mas ainda não estamos nesse momento. Estamos estruturando um pouco mais a empresa para depois poder expandir para fora. Já fizemos obra fora, inclusive uma delas foi em Betim, né, Minas Gerais, que foi uma obra da Amazon. Mas 90% das nossas obras ainda são aqui na capital de São Paulo. Mas atendemos outras cidades também. Temos, se eu não me engano, tá para sair uma obra em Jundiaí, Embu e Itu. Embu, Itu, Jundiaí também já tem aí uns 100 km de São Paulo, né? É. Perto, né? Próximo. Sorocaba, Piracicaba. Legal. Né? Trabalhei bastante para lá também. Durante um tempo eu trabalhei numa empresa chamada Grupo VG, né? E essa empresa ela cuidava do Santander, Itaú, Banco BV Financeira e Citibank. E eu fui durante um ano encarregado de manutenção de 10 agências do Citibank e 4 agências da BV Financeira. Então tudo que era relacionado a ar-condicionado e elétrica eu que tomava conta. Nessa época eu ainda não estava com a minha empresa montada. Legal. Então eu trabalhava para outras empresas. Sabe, eu também vi um outro cara ganhar muito dinheiro. Sabe quando teve o boom? Hoje nós estamos vendo um outro boom aqui em São Paulo de lançamentos imobiliários. Sim. Mas nós estamos falando de uns 10 anos atrás, quando deu um boom e fazia vários, sabe esse plantão de vendas? Sim. De corretor? Certo. E esse cara, ele era amigo meu de infância e tal, e eu vi ele do zero sair, ele começou a alugar. Não sei se existe esse mercado ainda, Tem. que eu perdi contato com ele, mas ele alugava a máquina para esses stands de venda e ele, dominou assim, ó. Ele entrou em umas 2, 3 construtoras grandes e começou a fazer Brasil todo. Porque eu acho que a construtora aqui, por exemplo, uma Cirela, Certo. fazia plantão, faz stand no Brasil inteiro, né? Sim. E ele saiu fazendo, o cara ficou grandioso, meu. Hoje eu perdi contato com esse cara, não sei nem como que ele tá, mas assim, eu vi ele sair de 2, 3 para ter 100 funcionários. Eu vou te falar que esse ramo de locação também é muito grande. Não só para estandes, mas até hospital loca equipamento. E às vezes é que nem você alugar um prédio, não faz sentido o cara comprar, ter uma empresa para... Melhor ele subcontratar, né? Fica mais fácil para ele, porque a partir do momento que ele contrata uma empresa que vai trazer o equipamento e vai fazer a manutenção, ele não tem dor de cabeça. Se o equipamento der problema, ele entra em contato com o fornecedor vem e resolve o problema. Por quê? E é interesse do fornecedor estar ali cuidando do equipamento. Por quê? A hora que acabar aquele contrato, ele tira seus equipamentos e loca para outra empresa. Então, faz muito sentido. Para mim, não no momento, porque eu não tenho onde armazenar esses equipamentos. Tem um galpãozinho e tal, Tem que ter um espaço grande para poder comportar esses equipamentos, não só os equipamentos, mas também o cobre. Exatamente. Hoje eu tenho um escritório, nós temos uma oficina, né, dentro do escritório, inclusive, mas não comporta um volume muito grande de equipamentos. Temos lá, acho que hoje, 12 ou 15 equipamentos que são nossos, né, e alguns equipamentos de cliente, que também é uma vantagem que a gente dá. Por exemplo, no caso daquela obra que nós fizemos, o cliente está em obra, mas não tem nenhum responsável para poder receber os materiais dele. Vai chegar o ar-condicionado, ele não sabe quando vai chegar, não tem data exata para chegar. Então o que nós fazemos? Nós colocamos o nosso endereço comercial, nosso escritório, à disposição do cliente para receber o equipamento dele. Quando nós formos entrar com a instalação, nós já levamos o equipamento e fazemos a instalação. Ou seja, não ficamos presos a ninguém para poder receber o equipamento, para poder abrir, colocar os equipamentos dentro do ambiente para a gente poder fazer isso é bem prático. A instalação. Isso é bem prático, né? Muitas vezes o cliente tem uma sala comercial, como foi o caso que você fez lá com a gente. E o cliente, eu como empreiteiro, nunca fui no imóvel. O cliente, eu não sei nem se ele foi um dia. Então ele contrata uma empresa para fazer. Se eu tivesse que pagar um funcionário para ficar lá esperando o ar chegar, sairia mais caro. Se você dá essa facilidade, né? Acaba facilitando aí e agrega valor ao seu negócio. Né? Sim.
E não só isso, né? Também máquinas que são trocadas, por exemplo. Tem cliente que fala, eu vou trocar de equipamento. O equipamento antigo nós tiramos e fazemos a reciclagem dele, né? As partes que ainda têm utilidade, nós retiramos e armazenamos. O que não tem utilidade, nós descartamos de forma ecológica, porque tem a forma correta de descartar, né? Tem a forma correta. Não sei se você sabe, quando o equipamento é desinstalado, o fluido refrigerante, né, que a gente chama de gás, mas na verdade é o fluido refrigerante. Quando ele é removido, ele deve ser armazenado e mandado para uma empresa fazer a incineração desse gás. Então o gás ele deve ser incinerado. Ele não pode ser simplesmente Descartado solto. em qualquer lugar. Tem cara que vai fazer desinstalação, ele solta o gás do equipamento e deixa o gás ir para a atmosfera. Caramba. É uma das razões do efeito estufa. Por isso está sendo colocada essa tecnologia também no fluido refrigerante para diminuir o efeito estufa. Nossa. E hoje lá no escritório nós temos uma parceria com uma fabricante que nos dá todo o suporte, né? Inclusive nós vamos fazer, se você não está sabendo, nós temos novidade aí na nossa empresa que está para acontecer acho que no próximo mês, né? E vamos trazer aí junto com esse fabricante uma nova marca para a TG, né? Então fica ligado e acompanha a gente pelo Instagram para você estar por dentro do que vai acontecer. É isso aí. Bom, a gente tá com o nosso tempo curto aqui. E eu falo pra caramba. E a gente já se conhece, então acaba se tornando mais fácil, né? Uhum. E eu gostaria que você fizesse o seguinte, Thiago, para quem tá começando, ou para quem já está no mercado, mas está encontrando dificuldade para ter resultado, como você já está mais estruturado, já tem sua empresa, sua equipe, que conselho você pode dar para essa pessoa? Eu recebo muitas mensagens no meu direct de pessoas que estão querendo desistir. E não são só pessoas de ar-condicionado, às vezes um pintor, um empreiteiro, um engenheiro. Tem pessoas que não conseguem ter resultado na construção civil, que é o nosso mercado. E o que você poderia falar para essas pessoas? Deixa aí uma mensagem de apoio aí para a galera e depois a gente se despede e agradece aí a participação. Beleza. Bom, primeira coisa que eu tenho para dizer para você é o seguinte: não tenha plano B. Mantenha o seu primeiro plano. Muitas vezes a pessoa não consegue alcançar o objetivo porque ela tem sempre, não, eu sou pintor, não, eu sou eletricista, não, eu sou técnico de ar-condicionado. E acaba não focando e não se especializando naquilo que faz. Seja um especialista. Estude sobre o seu nicho. Estude sobre o seu mercado. Estude sobre as tendências, sobre as tecnologias que são aplicadas à sua área. E não somente isso. Algo que foi extremamente importante para o crescimento da minha empresa, do meu negócio e para novos negócios, foi justamente estar em novos ambientes. Você não vai conseguir nunca ter novos resultados fazendo da mesma forma que você sempre fez. Se você quer ter novos resultados, você precisa se conectar a novas pessoas, estar em novos ambientes, falar de novos negócios, né? Saia do ambiente que você está acostumado a estar. Participe de eventos que vão te trazer novas possibilidades, que vão te abrir novas portas, vão te trazer novas conexões. O que trouxe mudança no cenário da minha empresa foi justamente participar de eventos que trazem conexões. Um exemplo é o Conecta Constru, que na verdade é o melhor exemplo que eu tenho para te dar. No primeiro dia que eu entrei no grupo do WhatsApp, né, eu já fiz uma conexão. E essa conexão me levou a fazer 2 lojas grandes. E a partir dali me trouxe grandes resultados. Participando mais ativamente dentro do Conecta Constru, participando dos eventos, me trouxe um resultado ainda maior. Então, se você quer ter novos resultados, participe de novos eventos, esteja com novas pessoas, se conecte a pessoas diferentes do ciclo que você está vivendo para poder alcançar novos resultados. É isso aí. Thiago é um exemplo vivo aí do que o Conecta Constru pode trazer, né? Ele, antes de participar do primeiro evento, apenas estando no grupo, que sim, é um novo ambiente, ele estava em um grupo de WhatsApp. Ele fez ali um pitch, né? Ele ofereceu o serviço dele, trabalha com ar-condicionado de uma forma simples. Ele já se conectou com uma pessoa que precisava do trabalho dele e eles fecharam uma parceria antes de chegar à primeira edição presencial do Conecta Constru. Exatamente. Né? Este é um exemplo dentre vários outros, tá? Então, se você quiser ter a oportunidade de estar em um novo local, respirando um novo ar,
um ar, ó, respirando um novo ar, hein? Comigo mesmo. Um ar voltado para o nosso segmento, que é a construção civil, você precisa estar no Conecta Constru. A edição 3 vai acontecer na plataforma do Pablo Marçal, dia 2 de novembro, daqui a alguns dias. Então, não perca a oportunidade, esteja lá conosco. Gostaria de te agradecer aí pela participação. E eu te agradecer pela oportunidade. Desmarcamos algumas vezes, né? Na agenda difícil aí de bater, mas acabou dando muito certo. E agradecer a parceria aí. Hoje a TG está fazendo algumas das obras, né, que eu executo obra como empreiteiro. E não só minha, como de outras pessoas do grupo de elite. O Thiago já deu um passo a mais. Existe o Conecta Constru e existe o próximo passo, que é um grupo de network, chama Grupo de Elite. E o Thiago está lá. Se você quiser informação, você precisa estar lá no Conecta Constru para saber sobre como funciona. E lá a gente está tendo vários outros, né, resultados, parcerias, Exatamente. feedbacks. E eu tenho certeza que a gente está só começando, né? Com certeza. O ano de 2025 vai ser algo grandioso, né? Muitas pessoas vão ser transformadas, empresas, famílias, né? Funcionários. A gente está só iniciando esse novo ciclo, esse novo movimento, que vai ser algo grandioso, que vai ajudar muitas pessoas, que esse é o principal objetivo, né? Exatamente. Transbordar. Agradeço mais uma vez e espero que a gente possa ter contribuído aí, inspirado aí algumas pessoas a ter uma vida melhor através da construção civil. Eu também agradeço a oportunidade, agradeço a abertura, né, de poder participar desse podcast, que para mim é o maior podcast que trabalha com a construção civil, que motiva a construção civil a se engajar melhor, né? E é isso. Estou aqui à disposição e vou voltar outras vezes. Bora Eu pra gosto de falar. cima. Valeu, galera. Até mais. Até mais.